Olá, me chamo Jamile Correia, sou acadêmica em Letras, Português e Espanhol pela Faculdade Educacional da Lapa, FAEL. Hoje iremos estudar um pouco sobre conotação e denotação, de uma forma diferente, que no caso é através desse microvídeo. Bem, devido ao impacto do coronavírus, não foi possível a realização de aulas presenciais. No entanto, pude fazer uso de ferramentas já disponíveis para todos, ou pelo menos para a maioria dos alunos, que foram as videoaulas. E agora, dando início ao nosso objetivo, que é aprender sobre conotação e denotação, precisamos primeiramente entender o que cada uma delas significa. E já começo com uma dica simples, porém muito valiosa, para que vocês nunca fiquem em dúvida. Toda palavra denotativa é a que está no dicionário, e a conotativa são as que damos um significado, ou uso indevido ou figurativo. O sentido conotativo é a linguagem que é a palavra utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. E já o sentido denotativo é a linguagem que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real e objetivo. Resumindo, toda conotação são palavras que têm sentido figurado e a denotação são palavras que têm um sentido literal. Ou seja, o sentido literal é o sentido real da frase, ou seja, seu verdadeiro significado. E o sentido figurado são frases que fogem do significado real. Bem, texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada, de forma a causar emoções no leitor. Alguns exemplos de texto literários são peças teatrais, romances, crônicas, contos, fábulas e poemas. E hoje, como exemplo, eu trouxe 2 trechos de O Menestrel de William Shakespeare, que possuem a denotação e a conotação. Primeiramente temos: depois de algum tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. Ou seja, esse foi o sentido denotativo, foi o sentido real da palavra. Já em conotação, temos a seguinte frase: aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Ou seja, um coração não pode ser partido da sua forma literal, a não ser que a pessoa esteja morta. Podemos usar como exemplo de denotação os jornais, pois eles transmitem informações reais, ou seja, as denotativas. E também temos as histórias em quadrinhos. No exemplo a seguir temos uma mulher em frente aos espelhos falando a seguinte frase: eu odeio esses pneus. Os pneus a que ela se refere é de forma conotativa, ou seja, falando sobre as gorduras a mais que está em seu corpo. E logo em seguida temos o mosquito, falando que adora esses pneus, ou seja, o pneu real, o pneu objeto que ele está se referindo. Para entender sobre conotação e denotação, precisamos entender o que é a linguagem. Bem, a linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz intermediação entre todas as formas de relações humanas. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, fala, seja em forma escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais os dois atuam em planos distintos. O denotativo, que é o sentido literal da palavra, é a expressão ou enunciado, e o conotativo, que é o sentido figurado da palavra, expressão ou enunciado. De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos, que têm função referencial, cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso da reportagem, editorial, artigo de opinião, resenha, artigo científico, ata, memorando, receita, manual de instrução, bula de remédios, entre outros. Nesses gêneros discursivos textuais, as palavras são utilizadas para fazer referência a conceitos, fatos, ações em seu sentido literal. Bem, e finalizando, como eu já falei anteriormente, devido à pandemia do coronavírus, não foi possível as aulas presenciais, mas vale ressaltar que essas aulas são sim importantes, porque um aluno em sala de aula ele tem uma possibilidade muito maior de aprender, não apenas por todos os recursos que ele já tem, como livros, revistas e enfim, mas porque há uma troca maior, há uma troca muito mais positiva nessa relação entre professor e aluno. E a educação à distância, ultimamente, ela tem muitos benefícios também, mas claro que não vai substituir a presencial. Ela vai apenas auxiliar para que haja, sim, uma informação e um aprendizado adequado, seja da criança ou do adolescente.
Resumindo, o ensino à distância ele vai auxiliar o ensino presencial e vice-versa, nenhum tomando o lugar do outro, e sim se unindo para que os alunos aprendam de forma proveitosa. Muito obrigada a todos.